Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de Biologia do cursinho 20 de novembro. Eu sou a professora Vivian Dinamarco e hoje a gente vai estar respondendo os exercícios de treino da terceira aula de Biologia, a aula de Botânica. Vamos dar início então à leitura do primeiro texto que aparece agora nesses nossos 10 exercícios, ok? Os primeiros hospitais de que se tem notícia foram construídos por volta de 400 anos antes de Cristo, no Ceilão, ao lado dos mosteiros budistas, pois eram os sacerdotes que se dedicavam à arte da cura. Com o passar do tempo, por volta de 100 anos antes de Cristo, na Europa, os romanos ergueram locais especiais com farmácias e jardins de plantas medicinais para cuidar dos soldados feridos em batalha. Atualmente, alguns hospitais são construções tão modernas que incluem em seu espaço vários locais para prestação de serviços como floriculturas, lanchonetes e lojinhas de conveniência. Oferecer flores a quem está doente é um gesto de simpatia daqueles que visitam familiares e amigos internados em um hospital. No entanto, alguns estabelecimentos de saúde não têm plantas e jardins internos, não comercializam e nem permitem a entrada de qualquer tipo de flor nas enfermarias. No Brasil, as recomendações para evitarem plantas e flores nos hospitais também constam em um manual que foi publicado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Vamos então para o nosso primeiro exercício. Avalie, entre os motivos a seguir, aqueles que justificam as recomendações da Anvisa. Então, a primeira afirmação que a gente tem aqui é a seguinte: as plantas, durante o dia, só fazem fotossíntese e à noite respiram, consumindo o oxigênio necessário aos pacientes. De forma alguma, né, gente? A gente sabe que as plantas, elas consomem CO2, né, dióxido de carbono, e não oxigênio. A nossa segunda afirmativa é a seguinte: a presença de plantas pode estar relacionada com a ocorrência de infecções em pacientes com baixa imunidade. Faz sentido, né? O nosso texto era exatamente sobre isso. Próxima alternativa. A presença de material orgânico em decomposição na terra dos vasos pode favorecer a proliferação de bactérias e de fungos patogênicos. A gente aprendeu lá na aula de ecologia que as bactérias e fungos são seres decompositores, né, que decompõem matéria orgânica. Então, essa alternativa está correta. Próxima alternativa. As flores podem estar associadas com casos de alergia e com a atração de mosquitos nocivos aos pacientes. Verdade, né? A gente vê direto aí essas propagandas que falam da importância da gente evitar deixar água parada, porque os mosquitos vêm, correto? Então, dentre os motivos citados anteriormente, os que justificam as recomendações da Anvisa são o 2, o 3 e o 4, correto? A nossa alternativa que diz isso é a D, portanto, resposta correta do primeiro exercício é D. Agora, o próximo texto. Fique alerta. Em 2008, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, responsável por realizar o monitoramento de resíduos de agrotóxicos presentes nos alimentos, analisou 17 deles vendidos em supermercados e encontrou substâncias químicas permitidas, porém, muito acima do limite aceitável. Entre os alimentos com mais irregularidade se destacaram o pimentão, o morango, a uva, a cenoura, o tomate e o alface. O uso excessivo ou inadequado de substâncias químicas não ocorre apenas nas produções agrícolas, mas também, por exemplo, na pecuária, no armazenamento e conservação de alimentos, nas campanhas sanitárias e no uso doméstico, podendo trazer riscos à saúde, desencadeando intoxicações agudas e crônicas, além do possível desenvolvimento de doenças neurológicas e do câncer. Exercício número 2. Avalie os 3 procedimentos a seguir, tendo em vista a redução da quantidade de substâncias tóxicas durante o preparo de nossas refeições. Primeira afirmação: eliminar as folhas mais externas dos vegetais, porque são as que recebem uma carga maior de agrotóxico. Isso está correto, né, gente? Quando o agrotóxico é jogado nas plantas, ele é jogado nas partes externas, geralmente. Às vezes, esses agrotóxicos, eles são manipulados junto com a terra, tá? Junto com o solo, mas geralmente eles são aí espalhados tipo por aerosol.
A nossa segunda afirmação diz o seguinte: optar por comer frutas com casca, pois as fibras ajudam na digestão e na eliminação dos resíduos tóxicos. Essa afirmação ela não faz sentido de acordo com o nosso contexto, né? Então, de acordo com o contexto do texto que foi apresentado para a gente, não estavam falando aí em momento nenhum da digestão, e sim do que a gente pode fazer para prevenir de estar ingerindo essas substâncias tóxicas. Então, enquanto a alternativa 1 está correta, a alternativa 2 não faz sentido para a gente agora, tá? 3. Lavar cuidadosamente as folhas das verduras que serão consumidas cruas. Tá correta também, né? Por isso que quando a gente chega aí do supermercado, do hortifruti, a gente tem que lavar com muito cuidado as folhas das verduras. E assim a gente já elimina uma taxa pouca, mas a gente elimina, de agrotóxico que foi jogado nessas folhas, tá? Então, na nossa questão 2, ele pergunta assim: para reduzir a quantidade de substâncias tóxicas nas refeições, deve-se pôr em prática o que se afirma em 1 e 3, correto? Porque a 2 não é a verdade. Portanto, a nossa alternativa que diz isso é a C. Resposta correta da questão 2, C. 3. O solo pode ser conceituado como um manto superficial formado por rochas degradadas e, eventualmente, cinzas vulcânicas, em mistura com matéria orgânica em decomposição, contendo ainda água e ar em proporções variáveis e organismos vivos. Como exemplos de matéria orgânica, é correto citar: A. Sal de cozinha. Sal de cozinha é matéria orgânica ou é sal mineral, gente? É sal mineral, correto? Vidro também não é matéria orgânica. B. Sal de cozinha, a gente já sabe que não. E água. Água é uma matéria orgânica? Não, certo? É uma molécula inorgânica. Em grande quantidade, essas moléculas reunidas formam a água, correto? C. Amido e folhas. Amido é carboidrato, correto? Se é carboidrato, é o quê? É uma matéria orgânica. E as folhas? Elas são matérias orgânicas? Sim. Então, nessa nossa questão número 3, a resposta correta é a alternativa C, ok? Vamos então para mais uma questão. Número 4. A agricultura é a arte de colher o sol. Essa frase, divulgada nos cursos de agronomia, expressa o quanto a agricultura depende dos fenômenos e elementos naturais mais do que qualquer outra atividade econômica conhecida. Isso ocorre porque a produção agropecuária depende de uma capacidade especial típica dos vegetais, sintetizar o próprio alimento. Porém, assim como todos os demais seres vivos, as plantas também precisam de água e de nutrientes minerais que elas retiram dos solos pela raiz. Entretanto, as plantas podem fabricar as substâncias orgânicas de que necessitam para sua nutrição e fazem isso por meio de um processo bioquímico chamado fotossíntese, o qual depende da energia do sol para acontecer. A partir das informações do texto, assinale a alternativa correta. Alternativa A. O solo depende da energia do sol e das raízes das plantas para realizar o processo de fotossíntese. Errado. Quem faz o processo de fotossíntese são as plantas e não o solo. B. A agricultura possui autonomia, pois independe dos fenômenos naturais para sua existência. Não, né, gente? O texto diz pra gente exatamente o contrário, quanto a agricultura precisa, sim, dos fenômenos naturais para acontecer. C. As plantas não dependem de outros seres vivos para produzir o próprio alimento. Tá correto, né? A gente já viu aí que as plantas são seres autotróficos, são produtores e eles produzem o próprio alimento. Então, a resposta correta da questão 4 é a alternativa C. Questão número 5. Com o desenvolvimento das civilizações, os desenhos das plantas evoluíram e atualmente contribuem para a divulgação dos conhecimentos científicos relacionados com a flora em geral. A ilustração apresenta o pinheiro do Paraná, Araucária angustifolia, destacando seu tronco cilíndrico e reto, bem como sua copa voltada para o céu, seus pinhões e pinhas. Além dos aspectos descritos, pode-se afirmar que essa planta se caracteriza pela... Essa questão, gente, ela é sobre as gimnospermas. A gente aprendeu que
os pinheiros estão dentro do grupo das gimnospermas, que são caracterizados principalmente pelo quê? Pela presença de sementes, correto? Então, agora vamos ler cada uma das alternativas. A. Ausência de raízes? Não, incorreto. B. Ausência de vasos condutores de seiva? Incorreto também. A gente aprendeu que as gimnospermas têm grandes vasos condutores de seiva, tá? C. Presença de flores, frutos e sementes. As gimnospermas têm flores e frutos? Não, né? Quem tem essas duas características, que são novidades evolutivas, são as angiospermas. Elas possuem semente, mas elas não possuem flores e frutos. D. A presença de sementes comestíveis. Quem aí já comeu pinhão? Pois é, uma delícia, né? Quem não comeu ainda, vale experimentar. Já estamos chegando na época. O pinhão é a semente de uma gimnosperma, tá bom? Então, a D está correta. Resposta da questão 5 é D. Questão número 6. Os musgos são plantas pequenas, geralmente macroscópicas, com alguns centímetros de altura, fotossintetizantes, pluricelulares e sem sementes. Desenvolvem-se em locais úmidos e sombreados, formando tapetes verdes e aveludados. Essas plantinhas não possuem vasos condutores de seiva. Nelas, o transporte de substâncias ocorre lentamente por difusão, de célula para célula, garantindo a matéria-prima necessária à sobrevivência. Possuem um eixo ereto, onde se prendem os filóides, que são estruturas fias, verdes e simples. Os musgos fiam-se ao solo por pequenos filamentos, os rizóides, que também fazem a absorção de água e sais. Essas plantas apresentam sexos separados, sendo que, em determinadas épocas do ano, na parte superior da planta feminina, desenvolve-se uma haste longa, que apresenta na extremidade uma cápsula produtora de esporos. Sobre essas plantas é correto afirmar que a gente consegue perceber, então, que a questão número 6, ela está falando das briófitas, né, que são os musgos. Então, vamos ver aí o que é correto de se afirmar sobre esse grupo. Possuem raízes desenvolvidas, flores e frutos. Não, quem que tem isso, gente? Quem tem essas características são as angiospermas. B. São visíveis apenas com o auxílio de microscópio. Não, as briófitas podem ser vistas sem microscópio, tá? C. Desenvolvem estruturas especiais para a produção das sementes. Não, elas não têm sementes. D. Têm pequeno porte e se caracterizam pela ausência de vasos condutores de seiva. Tá correta. Então, gente, a alternativa correta da questão número 6 é a D. Questão número 7. Vegetais terrestres de pequeno porte, avasculares, que não produzem flores ou sementes e vivem na dependência da sombra e umidade, podem ser... Agora eu pergunto a vocês, qual é o único grupo vegetal que não tem vasos condutores? São as briófitas, correto? Então, dentre os organismos que a gente verifica aqui nas alternativas, aquele que corresponde a uma briófita é o exemplificado na alternativa B, ou seja, os musgos. Resposta correta da questão número 7 é B. 8. Entre as alternativas abaixo, assinale a que apresenta os grupos vegetais em uma série ordenada, do mais primitivo para o mais recente. Então, pessoal, agora o exercício está cobrando da gente que a gente fale aquilo que foi apresentado na aula através daquela imagem que era um cladograma, ok? Ele quer saber aqui quem eram os indivíduos mais primitivos e quem foi o último grupo a aparecer na nossa aula, que é o grupo mais diversificado que a gente encontra na natureza. Quem é o primeiro grupo que originou todos os outros? Foram as algas verdes, correto? Depois das algas verdes apareceu um embrião protegido, correto? Depois de um embrião protegido, é a primeira vez que a gente vai ouvir falar das briófitas. Posteriormente, foi desenvolvido um vaso condutor, que tornou possível que as plantas tivessem um maior porte. Então surgiram as pteridófitas. Depois disso, surgiu o pólen e a semente, que é uma característica das gimnospermas. E, por fim, o grupo que mais apresenta diversidade e dominância na Terra são as angiospermas, que foram apresentar depois da semente e do grão de pólen, flores e frutos. A alternativa que elucida exatamente esse exemplo que a gente viu na nossa aula é a alternativa E,
Portanto, a resposta correta da questão número 8 é E. 9. A presença de semente é uma adaptação importante de certos grupos vegetais ao ambiente terrestre. Caracterizam-se por apresentar sementes. A gente viu na nossa aula que existem dois grupos que apresentam sementes, correto? São eles o das gimnospermas e o das angiospermas. Aqui, dentre as nossas alternativas, a única alternativa em que a gente pode ver aqui tanto gimnospermas quanto angiospermas é a alternativa A, ok? Pinheiros e leguminosas. As gramíneas, que estão na alternativa B, elas são angiospermas, mas as avencas não. Samambaias e pinheiros também não estão dentro desse grupo, porque as samambaias são o quê? Pteridófitas. Os musgos são o quê? Briófitas. E as samambaias, como a gente falou, pteridófitas. As gramíneas são angiospermas, mas os musgos são briófitas. Portanto, dentre os indivíduos que a gente tem aqui na questão número 9, a única resposta correta é a A. Chegamos agora na questão número 10, a última dos nossos exercícios de treino de botânica. As angiospermas constituem um grande grupo de plantas, cujas características são. Então, agora a gente quer saber quais são as características principais das angiospermas. Vamos lá? Presença de flores que podem ser hermafroditas ou masculinas ou femininas. Tá correto, né? Dentro do grupo das angiospermas, a gente encontra espécies que têm fêmeas e machos e também encontramos algumas espécies que têm na flor tanto a parte masculina quanto a feminina. Embora a gente já saiba aqui que a nossa resposta correta é a A, vamos dar continuidade para a gente ver onde que está o erro das outras alternativas, tá bom? Alternativa B. Presença de estróbilos femininos e estróbilos masculinos, mas sem a formação de flores. Não, né? Quem tem essa característica são as gimnospermas. C. Produção de sementes sem proteção de um fruto. Não, a gente acabou de dizer o contrário. D. Reprodução dependente da água para fertilização de flores exclusivamente monóicas. Não, a gente aprendeu que as angiospermas, as gimnospermas, têm total independência da água para reprodução. E E. Alternância de gerações, a fase esporofítica haploide. A gente descobriu que a fase esporofítica de uma planta é quando ela é diploide e não haploide. Portanto, gente, resposta correta da questão número 10 é a A. Assim, a gente termina a nossa última aula de exercícios de treino de biologia. Essa foi a correção dos exercícios de botânica. Eu agradeço mais uma vez a vocês por terem assistido a mais essa videoaula comigo. Vejo vocês agora na próxima aula de correção de exercícios, que será a aula da correção dos exercícios de lição de casa. Eu aguardo vocês e até lá! Tchau, tchau!